Arte é tão legal, agora revisando com Anitta Segal. Arte é tão legal. Vamos para a nossa revisão de conteúdos com o modernismo brasileiro. Anitta Malfatti e Lázaro Segal. Vamos lá para a nossa tela? Revisão de conteúdos. Deixa eu colocar aqui rapidão aqui o violão. Aqui com cuidado aqui, porque essa é uma joia muito preciosa. E vamos rever os conteúdos para poder fazer uma ótima atividade. Começando aqui com o Lázaro Segal, que ele era judeu, né? E estudou na Academia de Desenho com o mestre Antokolsky, em Vilna, na Lituânia. E o seu primeiro contato com o Brasil foi em 1913, né? Ele faz uma exposição em São Paulo e em Campinas. Depois ele retorna para a Alemanha, em Dresden, a cidade de Dresden, logo no mesmo ano. Foi só terminar a exposição, ele foi embora. Ele volta depois, né? Os temas de Segal privilegia a cultura judaica e seus personagens são expressões de um sentimento de compaixão pelo ser humano existencialmente marginalizado. Então ele se identifica, né, muito com essa temática aí, né? Então aqui no Brasil ele se interessa pela natureza tropical, pela arquitetura das favelas, pelos tipos humanos, principalmente os negros, que eram considerados exóticos ao olhar europeu. Era uma coisa diferente, nunca tinha sido visto, causava estranheza, causava assim, uma certa admiração. Então, era isso aí que o Lázaro Segal, usava nos seus trabalhos, ok? Então, agora a gente vai rever aqui sobre Anitta Malfatti. Essa gata aqui, parece que esse nome aí, Anitta, está fadado ao sucesso, né? Anitta Malfatti foi uma artista plástica, pintora e desenhista brasileira, né? Nasceu em São Paulo, aqui, ó, em 1889. Iniciou seus estudos no Colégio São José e no ano de 1897 estudou no famoso Colégio Marquense de São Paulo também, tá? Formou-se professora aos 19 anos, se não me engano é em São Paulo, Colégio Marquense. Mackenzie, ok? Então, estamos vendo aqui O Homem Amarelo, foi pintado entre 1915 e 1916, né? É a sua obra mais conhecida e também foi essa obra aqui que provocou a grande confusão, o choque cultural aí na exposição dela de 1917. Então, este homem aqui era um desconhecido, né? Um homem pobre, excluído, um imigrante italiano que, por acaso, pediu para pousar para ela com uma expressão desesperada, segundo Anitta, né? Então, estamos vendo aí. Então, agora, nós vamos, depois de ter visto aí todo esse conteúdo, revisto aí as principais temáticas aí da nossa aula, aí, nós vamos agora para a nossa atividade de sala. Na nossa atividade de sala, você vai contemplar o que a gente já acabou de falar e acabou de mostrar para vocês, né? Então, você vai ter todas as condições de responder as questões que nós vamos apresentar agora mesmo. Vamos lá? Opa. Então, nós vamos agora comentar questão por questão e vamos ver como é que vocês se saíram, como é que foi o resultado, né? Vamos lá? Nós estamos aqui com a questão de número 1, sobre os artistas brasileiros modernistas, né? A característica citada abaixo corresponde a qual artista modernista? Então,
vamos dizer aqui, privilegia os assuntos extraídos da cultura judaica e seus personagens são expressões de um sentimento de compaixão pelo ser humano existencialmente marginalizado. Quem é essa pessoa que cabe aqui perfeitamente aqui dentro dessa descrição, né? Então, nós vamos chegar aqui facilmente à conclusão de que é o judeu, né? O Lazar Segal. Que ele, em suas obras, privilegia, está sempre mostrando, falando, desenhando, pintando, assuntos, usando como tema assuntos extraídos da sua cultura e os seus personagens estão sempre caracterizados pela sua compaixão pelo ser humano marginalizado, né? As pessoas mais pobres, mais perseguidas, né? Estão, assim, de certo modo, desprezados pela sociedade ou mesmo ignorados, né? Porque tem isso também. As pessoas ficam indiferentes, né? E é isso que também fere, que também dói na alma das pessoas. Vamos para a questão de número 2, então. Em que contexto surge a arte moderna no Brasil? Então, você tem aqui, olha. Em 1902, eu vou ler dessa vez, tá? Mas só dessa vez. Quando a independência do país completava 100 anos, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas. Os artistas foram influenciados pela arte acadêmica estrangeira que eram aceitas na sociedade. Aceitas. O contexto histórico da arte moderna ocorria no advento da industrialização o fim da Primeira Guerra Mundial, né? Modificações sociais, arte acadêmica estrangeira, né? Então, estou grifando aqui de cada o que tem de mais interessante. Surge, então, a necessidade de recorrer a uma nova estética e daí nasce a Semana de Arte Moderna. Então, em que contexto surge a arte moderna no Brasil? Vamos ver aqui nessas afirmações, né? Quais são aquelas que correspondem ou aquela que corresponde. Então, temos aqui que apenas a afirmação 2, né? Vamos ver aqui, os artistas foram influenciados pela arte acadêmica estrangeira que era aceita na sociedade. Não é verdade isso, né? Nada de arte acadêmica. Pelo contrário, houve uma grande rejeição a essa arte acadêmica que já estava estabelecida há muito tempo. Então, vamos aqui para a nossa questão de número 3. Observe a obra A Família Enferma, de Lazar Segal, em 1920. Ela pertence a qual tendência artística? Lazar Segal, grande artista aí, olha. Então, vamos observar bem, vamos fazer a nossa leitura aí dessas figuras aí e vamos, por eliminação, descobrir que trata-se do expressionismo. O abstracionismo seria umas figuras mais menos definidas, né? Vanguarda europeia, qual vanguarda? Então a gente já fica assim, já classifica como meio duvidoso. Não é cubismo, porque o cubismo, as formas são mais entrecortadas. O modernismo também já fica um pouco confuso. Fica mais seguro você ir de expressionismo, porque realmente você vê a expressividade
Você vê a impressão, você vê as características aí fortes do expressionismo. Então aqui no Enem nós temos como texto 1, quadro aqui, Eternos Caminhantes. Observa bem, porque aqui tem o texto 2. Então, aqui no texto 2, você tem o seguinte. Em 1933, a obra Eternos Caminhantes ingressou em uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Promovida por membros do Partido Nazista Alemão. Nos anos seguintes, ela voltaria a ser exibida na mostra denominada Exposição da Vergonha, promovida por pequenos grupos abastados, cheios da grana. Em 1937, essa obra foi confiscada pelo Ministério da Propaganda da Alemanha na Grande Ação Nacional Socialista contra a Arte Degenerada. O que acontece? Durante esse período aí, vou explicar aqui rapidinho, né? É o período da ascensão do partido do regime nazista na Alemanha, né? É o período também que a perseguição aos judeus ela se intensifica. Então, toda a obra, toda a arte que era de artistas judeus era considerada arte degenerada. Então, era proibida de acontecer exposição nos lugares, né? Nos museus, nos salões. E, por conta disso aí, ela era como que entrava num esquema assim de obra maldita. Então, era como se fosse a sociedade alemã, ela desprezava essas obras aí. Mas, anos depois, ela volta a ser exibida por pessoas que tinham bastante dinheiro, né? Ricos ainda com influência, e fazem a exposição da vergonha, ou seja, eles colocam essas obras para o público ver, demonstrando que as obras tinham realmente valor, mas estavam sofrendo uma perseguição política. Então, em 1917, o partido nazista, né, confisca o ministério, aliás, já é ministério, né, de propaganda do nazismo, já confisca aquela obra de arte lá e toma de uma vez, ok? Então, olha só, perseguição à arte moderna em tempos de guerra. Tá vendo aí? Isso que eu estava explicando. Quase 50 obras de Lazar Segal foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX. Entre elas, essa obra aqui, Eternos Caminhantes, que é considerada degenerada por... Então, você lê aí com bastante cuidado cada um desses itens, porque, como eu sempre digo, é importantíssimo que você leia, que você faça a sua apreensão, que você chegue à sua própria conclusão sobre as respostas da sua questão. Toda vez que você for fazer concurso, provas, você tem que passar por esse desafio, né? Então, ela é considerada degenerada por representar uma estética tida como inconveniente para o regime político que estava lá dominando, né? Inconveniente porque eles não queriam que nada, que houvesse nenhuma valoração, né? Nenhum destaque para os judeus, ok? Então, aqui, chegamos aqui na questão de número 5, né? A questão de número 5 é a obra O Farol, de Anita Malfatti,
em 1915, né? Então, eu peço a você que fale sobre o contexto em que essa obra foi produzida pela a nossa queridíssima Anitta, pela nossa maravilhosa artista brasileira, nosso orgulho, né? Uma moça muito estudiosa, muito inteligente e muito... que amava muito o Brasil, né? Então, eu espero... Você pode ter sua resposta pessoal, mas esperamos que você, de algum modo, destaque os seguintes pontos na sua resposta. Que você fale que a tela foi pintada na ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, que foi ao ar livre, que a Anitta foi aluna do professor Homer Boss, e esse professor era um professor que permitia que seus alunos se expressassem com liberdade e se espalhassem pelos locais aí para poder fazer os seus trabalhos, né? Então, ela coloca as suas influências expressionistas, como o professor permitiu. Então, no tempo que ela estudou na Alemanha, né, ela se influenciou pelo que estava vendo lá, acontecendo lá, e aí ela colocou no seu trabalho. Então, ela também, falando exatamente sobre a obra, ela distribui muitas cores vibrantes que repassam um grande dinamismo, como era característica do estilo expressionista, também usado por pintores como Vincent van Gogh. O céu lá do farol traz uma infinidade de cores, destacando as pinceladas enérgicas e ligeiras da pintura, que passa uma sensação de agitação, embora embaixo reine tranquilidade, né? As pinceladas de cor branca levam luminosidade ao céu da pintura. Então, de algum modo, destaque algumas dessas características aí desse trabalho. O farol da Anitta, que você vai estar na direção de uma boa resposta, tá? Também não deixe de ver o material complementar assistindo o vídeo Anitta Malfatti, Vida e Obra. É sempre bom a gente ver mais informações sobre os nossos estudos, né? Então, chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero, sinceramente, que você tenha se identificado com as histórias, né, e as pinturas do Lazar Segal, né, e da Anitta Malfatti. Como eu falei durante a aula, durante a briga, né, durante o ataque de Monteiro Lobato ao trabalho da Anitta, teve um fato assim, característico, uma curiosidade, uma coisa muito interessante, que o Lazar Segal trouxe a mesma ideia na sua exposição, ninguém criticou, muito pelo contrário, ficou todo mundo encantado. Quando a Anitta usou a mesma temática, o mesmo movimento, a mesma influência, aí foi assim, o Monteiro Lobato ficou altamente chocado, principalmente com aquele quadro ali, O Homem Amarelo, e aí foi aquela confusão toda, tá bom? Então, eu espero que isso aí faça com que você não esqueça desses detalhes sobre o modernismo brasileiro, que nós vamos ver ainda muito mais coisas a respeito disso aí, né? Tem muito mais assuntos da Semana de Arte Moderna de 1922, ok? Então, ficamos por aqui, até a próxima aula. Tchau!